Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal da ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 10 de março e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então, se junte com a gente nessa conversa e eu sou a Suzana Rezende e quem tá aqui comigo é o João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Sorro! Olá pessoal, uma ótima terça-feira para você que já está no trânsito, tentando sair do trabalho ou organizando o final do dia no meio da correria. E para você a gente traz tudo o que importa para tua rotina e hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com o bolso, com a mobilidade e até com a saúde. Começa a temporada do imposto de renda, tem um novo tatuzão gigante chegando para ampliar o metrô de São Paulo e um alerta sobre casos de mpox no Brasil. E também tem notícia boa na área da saúde pública. Santo André lançou o Vale Cegonha, um programa que garante transporte gratuito para gestantes de alto risco. Ou seja, tem informação útil, curiosidade de engenharia e serviço para você encerrar o dia muito bem informado. Então já sabe, informação direta, contexto e análise para você entender o que realmente importa. Então ajusta o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando dele, do leão. Olha só, JP e ouvintes, vocês já prepararam os documentos? Porque vem aí a temporada do imposto de renda. A Receita Federal divulga na próxima segunda-feira, dia 16, as regras de declaração de 2026. E a expectativa é que o prazo de envio comece no próprio dia 16 e vá até dia 29 de maio. E já tem gente perguntando, mas não falaram que quem ganha até 5 mil ia ficar isento? Mas calma lá, essa nova faixa de isenção começa a valer agora em 2026, então só vai aparecer mesmo na declaração que a gente entrega em 2027. Exatamente. A declaração deste ano é sobre os rendimentos de 2025. E atenção, mesmo quem não paga imposto de renda todo mês pode declarar. Isso depende de vários critérios, como renda anual acima de R$ 33.888, patrimônio acima de R$800 mil, investimentos na bolsa ou até mesmo venda de bens com lucro. Ou seja, melhor conferir direitinho e já separar os documentos. Informe de rendimentos do trabalho, extratos bancários, dados de dependente, tudo isso facilita na hora de preencher. E se der restituição, a previsão é que o primeiro lote saia no final de maio. Então, quanto antes declarar, melhor. Imposto de renda, gente, é aquele assunto que volta todo ano e ainda assim continua assustando muita gente. Porque quem está do outro lado não é a planilha, é trabalhador, aposentado, autônomo, gente que passa um mês fazendo conta, pagando boleto e tentando não se enrolar. E aí chega esse monte de regra, prazo, documento, mudança daqui, exceção dali, e o que era para ser simples vira um teste de paciência. Então, gente, informação clara nesse caso não é mimo nem luxo, é serviço básico para quem já tem preocupação demais na vida. É isso aí, as novas regras e critérios vão ser divulgados, pela Receita Federal na segunda-feira, mas eu vou deixar aqui também uma dica para quem é autônomo, para quem é MEI, assim como eu. Para quem tem dificuldade em fazer a declaração, normalmente as unidades do Sebrae fazem um multirão para ajudar a gente. Então, ano passado eu fiz isso, eu procurei uma dessas unidades e eles me ajudaram de forma gratuita. Então fica aí a dica e lembrando, não deixem para a última hora. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo Primeira Nota de Campinas. O projeto musical Primeira Nota em Campinas ainda tem 42 vagas abertas para cursos gratuitos de instrumentos, canto e musicalização voltados a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.
A iniciativa é realizada pela Secretaria de Educação em parceria com o Instituto de Artes da Unicamp. E as aulas acontecem no Centro Escolar Municipal de Música Manuel José Gomes. E olha só, não é necessário ter conhecimento prévio e os instrumentos são emprestados pela escola. Vigilância Sanitária no Guarujá. A Vigilância Sanitária do Guarujá iniciou a Operação Quaresma, com fiscalizações em peixarias dos bairros Perequê e Astúrias. Em 2 dias de ação, 15 estabelecimentos foram vistoriados e 31 autos foram emitidos, entre advertências e orientações para adequações. A iniciativa busca garantir a qualidade do pescado antes da Semana Santa e também prevê fiscalização em locais que vendem chocolates perto da Páscoa. E para fechar o nosso giro, vamos falar sobre o Vale Cegonha, que é uma parceria da Prefeitura de Santo André com a 99. Então, a Prefeitura de Santo André lançou ontem, dia 9, o programa Vale Cegonha em parceria com a plataforma 99 Táxi, que oferece transporte gratuito a gestantes de alto risco até o Hospital da Mulher. O projeto deve beneficiar cerca de 500 grávidas por mês, com vouchers de R$ 37,50 ida e volta, somando R$ 75. A iniciativa utiliza a integração entre aplicativo e não terá custo para os cofres públicos. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o curso de música em Campinas, fiscalização no Guarujá e também o Vale Cegonha em Santo André. E se tu quiser acompanhar todos os detalhes das histórias que a gente trouxe por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. Continuando o nosso noticiário, agora vamos falar sobre o Tatuzão de São Paulo. JP, você viu que chegou ao Brasil o novo Tatuzão do metrô de São Paulo? E olha, não é qualquer máquina não, viu? Ele desembarcou no Porto de São Sebastião e já chega com o título de peso. É o maior da América Latina. E ele já faz jus o nome, hein, Su? São 133 metros de comprimento, quase 12 metros de diâmetro e cerca de 2.600 toneladas. Essa super máquina veio desmontada da China e vai escavar cerca de 7 km de túneis na expansão da linha 2 verde entre a Penha e a Dutra, na divisa com Guarulhos. E o trabalho dele é digno de engenharia de cinema. Pode avançar até 15 metros por dia no solo e uns 10 metros quando pega a rocha. Enquanto escava, o próprio equipamento já instala aquelas estruturas de concreto que formam um revestimento do túnel. E agora o Tatuzão deve passar pelos trâmites de chegada, depois segue por terra até o canteiro da futura Estação Penha, onde será montado. A previsão é começar a escavar no segundo semestre, e quando essa expansão fica pronta, a expectativa é beneficiar mais de 700 mil passageiros por dia na Zona Leste e na ligação com Guarulhos. Isso, olha só, obra pública só costuma chamar a atenção quando atrasa, para ou estoura o orçamento. Então, quando aparece uma máquina desse porte, ela também vira um símbolo de grande expectativa. E não é pouca não. Porque para quem enfrenta transporte lotado, demora, integração ruim e tempo perdido no deslocamento, um Tatuzão desses não é nem curiosidade de engenharia. E se tudo sair do papel como prometido, sem atraso, sem falta de orçamento ou sem nenhum tipo de tropeço no meio do caminho, isso deve sim ajudar muita gente a ter uma vida menos espremida. JP, bota expectativa nisso. Eu que costumo pegar aqui os metrôs de São Paulo e viajar pelas cores das linhas, quero muito que essa integração seja feita, mas também confesso que tem uma pontinha ali de dúvida ou até mesmo desconfiança, até porque a linha verde já é uma das maiores do metrô e ela vai aumentar ainda mais. Será que vai dar bom? Agora vamos falar da Mpox no Brasil. Ouvinte, olha esse alerta na saúde. O Brasil já soma 140 casos confirmados de Mpox em 2026. Segundo o Ministério da Saúde,
A boa notícia é que não houve mortes até agora. O estado com mais registros é São Paulo, com 93 casos, seguido por Rio de Janeiro e Rondônia. Pois é, né, Su? A mpox é causada pelo vírus conhecido como monkeypox e tem transmissão principalmente por contato próximo com pessoas infectadas, como pele com pele, secreções, lesões e até objetos contaminados. Por isso, uma atenção redobrada em situações de contato direto. E os sintomas costumam aparecer entre 3 e 16 dias após o contato, podendo chegar a 21 dias. O sinal mais comum é aquela erupção na pele parecida com bolhas ou feridas, além de febre, dor no corpo, dor de cabeça e ínguas. Se aparecer algo assim, o caminho é procurar uma unidade de saúde. Exatamente. O tratamento geralmente é voltado para aliviar os sintomas, porque a maioria dos casos é leve, mas a recomendação é clara: evitar contato próximo, não compartilhar objetos pessoais e manter a higiene das mãos. Informação e cuidado continuam sendo as melhores formas de prevenção. E olha só, em saúde pública o susto nunca ajuda tanto quanto a informação. O problema é que a desinformação sempre corre mais rápido, sobretudo quando a doença tem um novo nome, sintoma visível e cara de ameaça desconhecida. Por isso, antes de pânico vem o básico: entender como transmite, reconhecer sintoma e procurar atendimento. Quando uma doença volta a crescer, o que faz a diferença não é pânico, é uma rede muito bem preparada, informação confiável e atendimento funcionando. Porque no fim das contas, surto se enfrenta com organização pública e com gente muito bem orientada. Não é com boato que a gente vê pelo Zap, ou seja, nessa hora vale aquela regra de ouro, né, gente? Somente canais oficiais, ok, pessoal? É isso aí, tem nem o que complementar. Acreditem apenas em canais oficiais, como o JP disse, e principalmente não entrem em pânico. O pânico generalizado ele mais atrapalha do que ele ajuda. Então, se teve algum desses sinais aqui que a gente falou, corre para o médico que eles vão saber o que fazer. E agora vamos para o nosso quadro queridinho, o Quem Disse Isso? Que é o momento que a gente para, respira e traz uma frase para você pensar enquanto tenta adivinhar quem escreveu ela. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. A de hoje tá muito legal, olha só. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo com o medo. Repetindo, a fé não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo com medo. E é isso. Tem como adivinhar a frase de hoje? Olha, essa daqui foi inspiradora, hein, JP? Não sei se a galera conseguiu acertar, mas eu vou dizer aqui sem muita enrolação. Quem disse isso foi o escritor e palestrante Júnior Rostirola, conhecido pelas reflexões sobre fé, propósito e superação. É muito interessante, né, Su? E o interessante dessa frase, né, Su, é que ela tira da fé aquele verniz de perfeição e invencibilidade que tanta gente por aí gosta de vender. Ela lembra uma coisa muito mais humana. Seguir em frente não significa não ter medo. Quer dizer, não deixar que o medo comande a gente. E convenhamos, tem dias em que coragem é exatamente assim. Meio que um simples sussurro no ouvido dizendo pra gente algo como: continua, mesmo sem garantia de nada, apenas continue. É isso aí. Na vida a gente muitas vezes precisa continuar a nadar. E é com isso que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta nos procurar e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale uma crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só você reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá pelo nosso Instagram, que é o ABC do ABC _oficial. Porque, como sempre, você já sabe, a nossa conversa sempre continua por lá. É isso aí. E lembrando que se você quiser se manter informado, independente da hora do dia e sobre o assunto, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você.
E antes de encerrar, fica aquele nosso abraço para você que tá no trânsito, voltando do trabalho ou tá em casa mesmo curtindo o final do dia. Obrigado pela tua companhia desse lado do fone. É sempre uma honra fazer parte do teu dia a dia. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado no mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.